Curso Sempre. Inteligência em concursos. Bom, gente, vamos retomar? Retomando, ó. Terminamos então de falar de estado de defesa. Quem já entendeu o estado de defesa, tranquilo acompanhar o raciocínio com o estado de sítio. Porque se há decretação de estado de sítio é porque está virado no Saci. Ou seja, o negócio tá brabo, ou tá brabo porque a defesa não conseguiu resolver, ou tá brabo porque é brabo mesmo, não dá para tomar defesa. Vamos direto para o estado de sítio. Quando que vai acontecer a decretação do estado de sítio? Quais são os procedimentos? Vamos lá para o artigo 137. Então, 136, todo o artigo que fala do estado de defesa, 137, estado de sítio. Vamos. O presidente da República pode, de novo lá, ó. Vem de novo, o presidente da República. Presidente da República, quais são os motivos? Vamos lá, colocar antes de ele ouvir? Bom, peraí. Quais foram os motivos? O que está acontecendo para ele decretar estado de sítio? Ó, nos casos de, inciso 1, comoção grave de repercussão nacional. Então, temos lá, comoção grave de repercussão nacional, nem vou colocar aqui a de repercussão nacional, porque a gente sabe que estado de sítio e no estado de defesa, de acordo com a Constituição Federal, é de competência do presidente, então tem que ter um âmbito grande. Agora, presta atenção aqui. De repercussão nacional. Olha a primeira diferença. Aqui nós vemos a necessidade de ser algo que tenha uma repercussão nacional. Já o estado de defesa em locais restritos. Então, vou colocar assim, ó. De âmbito nacional. Ou seja, não só a gravidade da medida é maior, quanto o âmbito das medidas serão maiores. Ou ocorrência de fatos que comprovem, sublinha, ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Então, comoção grave de âmbito nacional ou porque a defesa foi, aspas, ineficaz. Foi ineficaz. Declaração de guerra ou resposta à agressão armada. Guerra ou resposta à agressão armada. Então, aqui nós temos os motivos que fundamentariam e que legitimam a decretação do estado de sítio. Então, primeira particularidade, âmbito nacional e não em determinadas localidades, contrariando a ideia do estado de defesa. Além disso, possibilidades, grande âmbito ou ineficácia das medidas tomadas no estado de defesa. Aí nós temos a possibilidade de situações de guerra ou de resposta à agressão armada. Não vou decretar estado de defesa, já vamos imediatamente ao estado de sítio. Tudo bem? Bacana? Bom, e aí? Vamos lá. Quando a gente fala do estado de defesa, ele tem esses motivos. Uma vez tendo esses motivos, o que ele vai fazer primeiro? Mesma coisa do estado de sítio, de defesa, o que ele vai fazer? Boa, ele vai... Vou até tirar essa separação. A primeira coisa que o presidente vai fazer, em virtude do controle, ele vai ouvir quem? Quem que ele ouve? Conselho de Defesa e Conselho da República. Olha lá o teu material. O presidente, pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Peraí. Olha o verbo. Ó, professor França. Olha lá. Ele diz que pode, ouvidos, solicitar ao Congresso Nacional autorização. Ele vai fazer o quê? Solicitar a autorização. Peraí. Boa! Então aqui a gente percebe um controle maior. Por quê?
No estado de defesa, ele decreta. Ouvidos o Conselho da Defesa, o Conselho da República, o Presidente da República decreta o estado de defesa. Agora, aqui, claro, no estado de sítio, as medidas serão mais coercitivas, não serão? As medidas serão mais fortes, não serão? Sim, então o controle tem que ser mais incidente. Então ele vai ouvir e depois ele vai fazer o quê? Ele vai, solicitar ao Congresso Nacional a decretação. Cuidado, hein? Ele tem que solicitar para decretar estado de sítio. Porque, repito, medidas mais coercitivas, controle mais intensivo. Se a gente acompanha o raciocínio, fica fácil a gente comparar estado de defesa com estado de sítio, né? Olha lá. O presidente da República, ao solicitar a autorização para decretar o estado de sítio, estou no parágrafo único do artigo 137. Ao solicitar a autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso decidir, de novo, qual é o quórum. Qual é o quórum? Maioria absoluta. Mesmo quórum. Tudo bem. Então, depois, o quórum, se aprovar, se o Congresso não aprovar, aprova com quórum de maioria absoluta. Tudo bem, bacana. E aí, o que acontece? O decreto de estado de sítio é a mesma coisa. O decreto de estado de defesa tem que circunscrever qual é a região, porque lá tem que ser regiões previamente determinadas. Vai determinar quais serão as medidas que serão tomadas. Pode determinar quem vai executar as penas, não é assim? E aqui no estado de defesa, o decreto que vai determinar o estado de sítio também tem que ter todas as previsões que o presidente da República deverá cumprir, ou seja, torna-se um ato vinculado ao decreto. Quais são as informações que devem ter no decreto? O Estado, decretado o estado de sítio, o decreto apresentará as suas durações, a sua duração, sim, porque tanto sítio quanto defesa, a característica é temporariedade. As garantias constitucionais que ficarão suspensas, que a gente vai ver quais são, porque lá no estado de defesa a gente já decorou. E depois de publicado, o presidente da República, designará um executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Veja, as áreas abrangidas não quer dizer que vai se aplicar a áreas locais, porque ele vai tomar medidas em determinados locais, tá? Se for localizado, o estado é de defesa. Se tiver âmbito nacional, estado de sítio. Tudo bem. A solicitação do estado, o estado de sítio não poderá ser decretado. Estado de defesa, qual é o prazo? De permanência. Até 30 dias. Prorrogável mais uma vez por igual período. Ou seja, o estado de defesa, no máximo, poderá ter duração de 60 dias. E o estado de sítio? Olha lá o parágrafo 1º. O estado de sítio não poderá ser decretado, sublinha, por mais de 30 dias. Nem o quê? Não pode ser prorrogado. Não pode ser prorrogado. Então, o prazo é de 30 dias. No parágrafo único fala assim, o presidente da República solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação. A gente já vai ver, já vamos ver lá. As normas necessárias, nem prorrogado, de cada vez por prazo superior. No inciso 2º, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Então, vamos lá. O estado de defesa, no máximo, 30 dias. O estado de sítio, o que é importante a gente entender e agora a gente começa a diferenciar. Nós temos várias hipóteses de decretação do estado de sítio. Quais são as hipóteses? Nós já vimos. Comoção de âmbito nacional, situações em que o estado de defesa não foi possível de solucionar, guerra, efetiva guerra ou resposta à agressão armada. A Constituição Federal, nessa redação, dá a entender que para todas elas o prazo é improrrogável. E, na verdade, não é assim que a gente deve entender. Cuidado com o improrrogável, sublinha lá. E improrrogável, qual que é improrrogável? Como que a gente vai ver isso? Ou como que funciona essa questão da improrrogabilidade? Olha lá. O prazo é não superior a 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, sem limite de vezes, no caso do inciso 1. Tá vendo o inciso 1?
Comoção grave de repercussão, é assim que vocês devem fazer o estudo. Comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovam a ineficácia da medida tomada durante esse estado de defesa. O 2, guerra ou agressão armada. No caso do inciso 1, não pode ser superior a 30 dias. Mas pode ser prorrogado por igual prazo, sem limite de vezes, até cessar a normalidade. Quer dizer o quê? O prazo é de 30 dias. Exatamente. Mas aí, no caso de... A guerra você decreta por 30. E você não precisa ficar prorrogando. Essa é a grande diferença. Você decreta e ele permanece enquanto permanecer a guerra. E a outra situação? As outras situações? Que a defesa não funciona, ou né, uma relevância nacional. Você tem que decretar por 30 dias. Você tem que dizer que é 30 dias. Até para facilitar um controle. Mas você pode prorrogar? Então, a regra é 30. Mas você pode prorrogar várias vezes até que ocorra a normalidade. É assim que vocês devem entender esse inciso 1 e o inciso 2. Repetindo, não superior a 30 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo, sem limite de vezes até cessar a normalidade. E o inciso 2, enquanto durar a guerra ou a agressão. Professor, eu não entendi direito. Então, no caso de guerra, ele tem que... Decreta. Não, ele decreta, beleza. Mas ele vai especificar o prazo ou ele vai... Ou esse... O prazo não é numérico. Não vai ser numérico, vai ser genérico. Enquanto perdurar a guerra. Ah, entendi. Aí nos outros casos ele especifica o 30 dias, no máximo 30 dias. Porque a gente não tem como, não tem razão, porque veja só, para decretar tem que chamar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que analisar. O controle vai continuar existindo. Mas o trabalho para decretar estado de sítio é muito grande. No caso de guerra, está todo mundo em situação de absoluta emergência. Não dá para ficar chamando o Congresso Nacional para deliberar sobre a prorrogação. Todo mundo sabe que a guerra está acontecendo. Essa é a grande diferença. Então, lá ele diz lá, o decreto de sítio indicará sua duração, ainda que genericamente falando, e o estado de sítio, no caso, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado, de cada vez. De cada vez 30 dias. Porque ele diz lá, não pode ser prorrogado de cada vez por período superior. Então, de cada vez, 30. Mais uma vez, 30 dias. Exatamente. No máximo, cada vez delas, no máximo mesmo número, né? Por quanto? Mais de uma vez, exatamente. Até resolver o problema. Então lá, olha lá. O estado de sítio, no caso do artigo 37, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Então, o que vai acontecer? 60 dias? Não, tem que ser 30. Próxima vez, no máximo 30. Na outra vez, no máximo 30. De cada vez, 120 dias no total. Não, não são 120 dias no total. 30, 30, 30, certo? É isso que quer dizer esse inciso 1. Então, no caso assim, guerra e fala, estado de sítio. Bom, Enquanto perdurar a guerra, que é o que diz o inciso 2. uma calamidade de repercussão nacional, aí estado de sítio, 30 dias. 30, Aí continua, aí ele decreta de novo, estado de sítio, mais 30. 30, E assim vai. mais 30, mais 30, mais 30. Então, é para diferenciar os lapsos temporais cortados. Ainda que seja prorrogado por 120 dias, a prorrogação não é de 120 dias. Pode durar um ano, mas aí você 30, 30, 30, exatamente. Porque toda vez você tem que chamar o Congresso Nacional. Tá? Entendeu agora? Tudo bem? Cada uma das vezes não pode. Ainda que não some 60, não são 60. São 30, solicitou de novo. 30, e aí você tem 60 dias. Então, se Essa é a diferença. uma história de um estado de sítio que não seja guerra e que o presidente decrete assim, estado de sítio por 360 dias, estaria errado. Ele tem que especificar que essa decretação for de estado de guerra, Não de guerra. não diz genericamente. Você tem que perceber que há uma distinção entre os dois e que tem que ser sempre 30. No outro, sempre mais 30 no máximo. Tá? Bacana? Mas besteira é isso, né? Eles trazerem uma questão como essa, mas é super importante, tá? Vamos lá?
Solicitada a autorização, tá, no inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Genericamente falando, enquanto perdurar a guerra, está no estado de sítio decretado. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, de novo. Então, a gente vai lá, coloca aqui, ó, na nossa linha do tempo. Então, nós temos do inciso 1 até 30 dias, mais X vezes 30 dias. Tá certo? Tudo bem? 30 dias mais X vezes 30 dias. De cada vez, 30 dias. E aqui, inciso 2, pela duração da guerra. Ou da agressão armada. Resposta à agressão armada. Tá? Continuando lá. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, a gente já sabe, ele é convocado extraordinariamente. Quanto tempo? É a mesma coisa. Convocou. Em quanto tempo o Congresso Nacional tem que se reunir? Opa! 5 dias, se tiver em recesso. A fim de apreciar o ato. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término de medidas coercitivas. Gente, mas tem até 10 dias para apreciar. Não. Tem até 10 dias no estado de defesa. O estado de defesa, quando ele decreta, já está funcionando. No estado de sítio, ele não tem até 10 dias. Porque o sítio só será decretado com a autorização do Congresso. Se o Congresso Nacional não analisar, não tem estado de sítio. Certo? Tudo bem? Essa é a grande diferença aqui. Na vigência do estado de sítio decretado, no inciso 1, só poderão ser tomadas as seguintes medidas. Ei! Olha o limite. Olha o limite no inciso 1. Nós temos limites às medidas, mas para o inciso 1. Quais são as medidas que podem ser tomadas? Lembra que a gente falou no estado de defesa, aquelas que têm relação direta com a troca de informações, né? Direito de reunião, ainda que no leito de associações, direito de manifestação do pensamento, ou melhor, correspondência, sigilo das correspondências e telefônico. Vou bloquear, no caso de defesa, vou bloquear os canais de comunicação. E no estado de sítio? Gente, vem. Só bloquear a comunicação no estado de sítio, vocês acham que é o suficiente? Eu digo a vocês. Não. Não. Porque aí há situações de extrema gravidade. Você tem uma guerra. Tem que ter toque de recolher. O pessoal vai ficar na rua? Como assim? Então tem que ter outras medidas. Que é possível da gente perceber, né? Quais são essas medidas? Mas toma cuidado. No caso do inciso 1, a defesa não deu certo. Quais são as medidas? Inciso 1. Obrigação de permanência em local determinado. 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. 3. Restrição relativa a... essa tinha que ter, né? Só que olha que amplitude. Olha o que a gente estava falando agora sobre o caso do Líbano. Olha lá a amplitude. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo de comunicação, à prestação de informações, à liberdade de imprensa, à radiodifusão e à televisão na forma da lei. Olha a repercussão da medida. Olha a gravidade da medida. Eu vou cortar todos os canais de comunicação. E lá, pelo menos na literalidade da Constituição, a gente tem 3 canais de comunicação. Concorda? A reunião, a correspondência e o telefônico. Aqui está tudo marcado. Além disso, eu tenho que restringir a liberdade de locomoção. Vejam, não estou falando de guerra. Eu estou falando do inciso 1. Aí vocês vão me responder, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. No Brasil não se admite pena de morte. Salvo no caso de guerra. Opa, se pode matar. Qual a conclusão que a gente chega? Boa. Então vamos lá? Suspensão da liberdade de reunião, busca e pressão no domicílio, intervenção das empresas em serviços públicos, requisição de bens. Não se inclui nas restrições do inciso 3
a difusão de... Isso cai demais, gente. Esse parágrafo único cai demais pelas bancas. Muitas bancas, principalmente a CESP, quer dizer, não só principalmente a CESP, elas gostam demais desse parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3, que é a manifestação do pensamento, que é a forma de comunicação, a difusão de pronunciamentos de, sublinha, parlamentares em casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Ou seja, o Congresso Nacional não sofrerá restrições no exercício da sua atividade enquanto perdurar o estado de sítio do inciso 1. Do inciso 1. Senhores, ó, a gente termina o inciso 1, a gente termina o artigo 139 que fala das medidas, vai para o artigo 140 que trata de controle, vai para o artigo 141 que trata de controle, e eu digo para vocês, cadê as medidas do estado de sítio no inciso 2? Acharam aí? Acharam? Não. Por quê? Porque a Constituição Federal não apresenta os limites. Tá bom? Tudo bem? Diga. Rol taxativo. Rol taxativo. Tudo bem? Então toma bastante cuidado com limites impostos no caso do artigo 139, que a sua banca coloca limites para o estado de sítio em caso de guerra ou revolta, ou resposta à agressão armada. Não. Esses limites são para o inciso 1. Tá bom? Certo? Cuidado, hein, gente? Bom, tudo bem. Determinou as medidas. Medidas mais drásticas. Medidas que restringem toda a forma de comunicação. Claro, dentro de reunião está lá dentro. Pode fazer busca e apreensão em domicílio. Pode requisitar serviços. Intervenção na empresa de serviços públicos. Pode requisitar bens. Amplitude bem maior. Joia, bacana. Artigo 140, controle. Já vimos o controle prévio. Previamente. Ó, prévio controle. Certo? A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará, ó de novo a comissão. Ó de novo a comissão. Como é o nome da comissão? Como é o nome da controle feito pela comissão? Concomitante. De novo, tá aqui, tranquilo, tudo igual. A mesa do Congresso Nacional, ouvido os líderes partidários, designará a comissão composta, sublinha, de novo, quantos membros? 5. Ah, eu já sei, Estado de Defesa, veja como o Estado de Sítio fica mais tranquilo, né? 5 membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao Estado de Defesa e a do Estado de Sítio. Joia? Controle concomitante. Cinco membros. Joia. Decretou, eu coloquei ali, né, porque enquanto está perdurando as medidas, né, perdurando, a comissão vai estar sempre analisando. É claro que se for decretada, se tiver em recesso, nem pode sair de recesso, porque ele que vai autorizar, uma vez autorizado, permanece, não sai de férias. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos pelos seus executores ou agentes. Então, repetindo, nós temos o controle. Qual é o nome desse controle? Sucessivo. Depois de terminado o estado de sítio, as medidas aplicadas, logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas ao presidente da República, pelo presidente, por mensagem no Congresso Nacional. Lembra que a gente falou sobre isso? Sucessivo. Com especificações de justificação das providências adotadas com relação ao nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Joia! Aí tem essas medidas aplicadas, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. Tudo bem. Nós temos controle jurisdicional concomitante, sim ou não? Sim ou não? Jurisdicional, do Poder Judiciário, sim ou não? Sim. Qual é a diferença? Que aqui nós não encontramos limites para a prisão.
Poder Judiciário poderá atuar. Lá, a Constituição Federal especifica que o controle do Poder Judiciário será no limite das prisões, ou da prorrogação dela, análise das prisões. Aqui o Judiciário vai fazer um controle amplo, porque ele não diz especificamente que tipo de controle ocorrerá, mas tem que ocorrer esse controle, tá? Então, que tipo de controle nós temos? Fazendo relação com o estado de defesa. Primeiro, nós temos o controle político prévio. Lá nós tínhamos o prévio? Nós tínhamos o imediato. Por quê? Lá ele decretava imediatamente, não era assim? E aí, posteriormente à decretação, é que o Congresso Nacional ia analisar. Aqui é antes, porque ele solicita. Por isso é prévio e não imediato. Antes mesmo de decretar, quem autoriza é o Congresso Nacional. Segundo controle que nós temos, concomitante. Concomitante, quando fala concomitante, a gente já lembra de quem? Da mesa. Tudo bem? Terminou? Que tipo de controle? Não. Além da mesa, o jurisdicional. Que esse aqui é tranquilo, tá? Não é das prisões, hein, gente? Cuidado. O controle de 10 dias é só para as prisões no estado de defesa. Professor, o Poder Judiciário poderá decretar o abuso. Peraí, toma cuidado. Aqui nós temos que tomar um pouquinho de cautela e fazer relação lá com o direito administrativo. O Poder Judiciário pode analisar a legalidade da conduta. Se o decreto está em consonância com a Constituição, mas assim, o Poder Judiciário pode dizer que não é relevante, não é urgente, que tem que cessar as medidas, a resposta é não. Por quê? Porque aí o Judiciário estaria fazendo controle de mérito. O Judiciário não faz controle de mérito de ato administrativo, só faz controle de legalidade. Lembra lá no direito administrativo? Lembram-se disso? Então, o controle do Judiciário é controle de legalidade, não de mérito, e é concomitante. Mas tudo bem, terminou. Depois de terminado, nós temos o controle jurisdicional sucessivo, que é para identificar se houve algum tipo de abuso, e nós temos o controle político sucessivo. Por que político? O presidente faz a mensagem, entrega ao Congresso. Depois de terminar. Isso é sucessivo e é político. O Poder Judiciário analisará essa mensagem e vai ver se houve algum abuso. Aí é sucessivo, jurisdicional. O que muda aqui? Qual a diferença? Claro, tudo. Tudo igual. Qual é a diferença do estado de defesa para o estado de sítio, no tocante ao controle? Primeiro, aqui é prévio, lá é imediato. Segundo, concorda? Aqui é prévio e lá é imediato. Segundo, o controle concomitante jurisdicional lá é para as prisões. E aqui só não pode entrar no mérito. Tanto lá quanto aqui, pode ocorrer o crime de responsabilidade. Quem responde? O presidente da República e o responsável pelo executor das medidas. Enfim, todas as pessoas podem responder por esse crime de responsabilidade. Terminamos! Bom dia! Credo, bom dia! Vamos lá? Tranquilo? Gente, é muito tranquilo mesmo em estado de defesa e estado de sítio. É só você estudar dessa forma, tá? Faz a tua linhazinha do tempo, coloca visualizando situações, estabelece os prazos que você está pronto para responder tudo isso. O Congresso Nacional não pode parar e a restrição à manifestação de pensamento não atinge o Congresso Nacional se ele estiver no exercício das atividades, tá? O congressista sofrerá limitação, só não sofrerá limitação no local, né? Ou no exercício das atividades enquanto parlamentares e com autorização da Constituição Federal. Tudo bem? Bacana? Terminando aqui, agora saímos dessa situação de crise, vamos para a normalidade, vamos evitar a crise e vamos estudar segurança pública. Vamos estudar um pouquinho de vocês? Vamos saber como é que são vocês? Onde é que vocês estão? Vamos lá? Antes da gente entrar aqui, eu queria tecer algumas considerações bem rapidinhas, até que eu tinha feito uma promessa. Isso está lá no final da Constituição, mas só para fazer um breve... para possibilitar que vocês respirem um pouco, né? Tinha feito a promessa, quando a gente falou, antes da gente entrar em segurança, eu queria lembrá-los que quando a gente falou sobre o direito de propriedade,
eu falei que tinha ocorrido uma modificação na Constituição Federal por uma emenda constitucional ainda desse ano, mais especificamente dia 16 de julho, ou seja, quente. Claro que ele modificou lá na frente, né, alguns... não trouxe aquela emenda, eu trouxe outra? Trouxe outra. Não, então tá ótima. Eu ia trazer aquela eu deixei em casa. Deve ter lido e falou, o que é isso, né? Eu ia falar de outra emenda, mas ótimo. Esse ano, não é essa que eu estou falando, essa eu vou falar daqui a pouco. Esse ano houve uma emenda constitucional, que até vou trazer agora na aula que vem, por ter trazido ela também, que determinou a expropriação, que modificou o artigo 223, 22, alguma coisa, lá no final da Constituição Federal, que trata de propriedade. E aí eu fiquei de analisar o teor dessa emenda. A emenda diz que ocorrerá a perda da propriedade e de todos os bens, não é só da propriedade imóvel, relacionada à atividade de exploração relacionadas a atividades de exploração de trabalho escravo. Então, não é só a propriedade imóvel que será expropriada em virtude de trabalho escravo. É a propriedade imóvel e os móveis relacionados a essa atividade. Tá? Tudo bem? Era para falar dela, entreguei, né? Não, mas no caso não era isso, né? Já aproveito para falar agora sobre ela. É que, na verdade, agora, dia 14 de julho, agora passado, houve uma emenda que modificou o artigo 144, que é o que nós vamos falar agora, que trata da segurança pública, e aí eu vou pedir para que vocês peguem os seus vademecums, né, as suas legislações aí, e complementem, tá? Artigo 144 está dentro da segurança pública, sempre cai o artigo 144. Essa questão da expropriação pode até não cair. Claro, né? Foi difícil de conseguir sair, né? Gente, essa proposta estava no Congresso Nacional, não sei, acho que desde 96. Assim, não lembro exatamente o ano, mas há muitos anos essa questão da expropriação já estava no Congresso Nacional e não era aprovado. Eu prefiro não tecer comentários, né? Ouvi na Voz do Brasil, aconteceu um caso de um fiscal do Ministério do Trabalho que estava vendendo pareceres, né? E a Polícia Federal pegou o cara. Aí a senadora Cátia de Abreu estava questionando, porque ela falava assim... Como é que você identifica o trabalho escravo? Como é que identifica o trabalho escravo? Você tem que utilizar o termo escravo, como análogo a escravo lá do Código Penal. Né? Então você tem que... Aí tinha que ter uma previsão, estão propondo que tenha uma regulamentação específica para definir o que é escravo, para poder ter a questão da expropriação. Mas, enfim, por que eu acho que pode até ser que não caia se seguir esse mesmo edital? Porque isso está lá no final da Constituição Federal. Né? Está nas disposições finais da Constituição Federal, e normalmente, quando cai na prova de direito constitucional, eles não falam até as disposições finais. Né? Então, daí já seria ultrapassar o teu edital. Então, a gente faz um break, e aí eu vou falar efetivamente sobre a emenda que importa para o artigo 144, a gente já retoma. Ok?